Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. O nosso papo de hoje vai ser sobre RPG e vamos conhecer um pouquinho mais sobre Winter Eternal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando nossos vídeos, sabe que eu já comentei, já fiz um vídeo sobre o Winter Eternal, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, falando basicamente o cenário e a história do cenário, de uma maneira bem sucinta, bem resumida. Então agora chegou o momento de a gente explorar um pouquinho mais o mundo de Elerhak, para descobrir que tipo de personagem existe nesse mundo, quais são as raças, que é o termo que o livro ainda utiliza para descrever os povos que habitam esse mundo gelado, pós-apocalíptico. Então, quem quiser conhecer mais, vamos nessa! Então, olha só, pessoal, para a gente continuar aqui a nossa mini exploração do cenário de Winter Eternal, a gente vai ver um pouquinho quem são os heróis de Elerhak. Quem está acostumado com os suplementos de Savage Worlds e tal, sabe que sempre tem esse capítulo que vai dizer mais ou menos quais são os tipos de personagem que encaixam ali com o cenário. Então, só para a gente dar uma visão geral aqui da coisa, porque eu quero me concentrar mesmo na questão das raças que habitam, mas para a gente ter uma ideia de que tipo de profissão, de ocupação os sobreviventes do mundo de Elerhak podem ter, a gente pode destacar basicamente o seguinte. Existem os andarilhos, que são um grupo dedicado a proteger os caminhos que se formaram nesse mundo. Porque só relembrando rapidinho, Elerhak é um mundo que teve o sol explodiu, então uma parte do mundo ficou congelado, e com o passar do tempo, algumas cidades conseguiram se reerguer, e foram feitos caminhos entre essas cidades. Então esse grupo dos andarilhos se dedica a justamente proteger os viajantes e manter esses caminhos o mais seguro possível, para restabelecer o contato entre essas cidades sobreviventes. A gente vai ter, claro, bardos, aventureiros, clérigos, existem alguns deuses nesse mundo de Elerhak, guarda-costas, uma profissão bastante necessária no mundo pós-apocalíptico ali, que as coisas estão meio devastadas e com certeza muito mais inseguras do que eram antes. Guardas de caravana, guardiões da natureza, que são aquele grupo que vai meio que se dedicar à produção de alimento, ou a salvaguardar as maneiras de se produzir alimento, que é algo extremamente necessário num mundo como esse. Fora magos, feiticeiros, guildas de ladrões, esse tipo de coisa. Então, basicamente, esses são os tipos de profissões, os arquétipos, vamos chamar assim, que os seus personagens podem ter aqui no mundo de Elerhak. Mas, como eu falei, eu quero me concentrar basicamente nas raças. O livro vai trazer aqui 8 raças jogáveis. Então, no vídeo de hoje, a gente vai explorar as 4 primeiras, que vão ser os anões, os elfos, os goblins e os Grains. Se você acha que conhece todas, menos os Grains, cuidado, porque aqui no mundo de Elerhak as coisas funcionam um pouquinho diferente. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a nossa exploração aqui pelas raças de Elerhak, a gente inicia justamente com os anões. Vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Anões são baixos, parrudos e geralmente brutos e com pouco senso de humor. Eles são um povo duro e a honra é tudo em sua sociedade, tendo o ouro e a batalha quase a mesma importância. Anões se orgulham muito de suas longas barbas e geralmente têm cabelos e olhos castanhos. Podem ser encontrados em todas as cidades de Elerhak e não apenas confinados às 2 cidades anãs. Isso aqui é interessante destacar porque é o seguinte, vamos lá, vamos começar pelas características gerais. Aqui, em princípio, eles não fogem muito à regra dos jogos de fantasia de uma maneira geral, Eles são ali ligados com aquela questão da engenharia, são ferreiros, são artesãos e tudo mais. Só que aqui, no caso do mundo de Elerhak, o nível tecnológico é um pouquinho mais elevado. A gente não está aqui basicamente numa fantasia medieval, tá? Eu acredito que eu devo explorar um pouquinho esse lado tecnológico só para dar uma passada geral, mas é como se ele tivesse algo intermediário, porque o mundo já tinha avançado um pouco mais, e com essa catástrofe que aconteceu, a tecnologia regrediu, mas algumas coisas ainda foram salvas. Então é meio aqui, entre aspas, como se fosse um steampunk, só que a tecnologia não é movida a vapor, é movida aos cristais solares e tal, que eu comentei no vídeo passado. Mas só para reforçar essa ideia de que os anões continuam ligados com essa questão de engenharia e esse tipo de coisa. Invenções mecânicas, e eles têm uma rixa com os goblins, melhor dizendo, e com os orcs. Mas essa rixa é uma coisa muito antiga, de antes do desastre. Agora que todos os povos estão lutando pela sobrevivência, não que essa rixa ainda não exista, mas ela com certeza diminuiu bastante, e eles precisam aprender a conviver juntos, a se tolerar no mínimo e cooperar para que o mundo, de uma maneira geral, consiga sobreviver nessas condições tão inóspitas quanto está atualmente, com praticamente metade do mundo congelado e a outra metade inabitável. Outro ponto que é interessante de destacar a respeito dos anões é justamente isso que ele fala aqui no finalzinho, olha, que eles existem em todas as cidades e não apenas confinados às 2 cidades anãs. Quais são essas 2 cidades anãs? Provavelmente eu devo explorar isso também no futuro, falando um pouquinho das cidades sobreviventes, mas só para vocês terem uma ideia, os anões
são o povo que menos foi afetado por esse desastre. Por quê? Porque têm, né, duas cidades subterrâneas que sobreviveram praticamente intactas à grande catástrofe da explosão do Sol e todas as intempéries que aconteceram depois em decorrência disso, né, maremotos, terremotos, etc. e tal. Então, os anões têm duas cidades que sobreviveram disso, a tudo isso, melhor dizendo, e eles foram bem sacanas, porque em um determinado ponto ali, eles fecharam as portas da cidade para não receber mais nenhum desabrigado. Então eles meio que se confinaram ali, deixaram o resto da galera à sua própria sorte, e por isso eles conseguiram, essas duas cidades especificamente, conseguiram sobrepujar toda essa dificuldade com menos problemas do que o resto do mundo. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho agora dos elfos, tá? Como são os elfos nesse cenário? Olha lá. Altos e esbeltos, elfos têm cabelos com cores semelhantes às dos humanos. Suas orelhas são pontudas e seus olhos geralmente azuis ou cinzas. Um pouco mais altos que os humanos, eles são quietos, reservados e costumam ficar sozinhos. Elfos não gostam muito de se misturar com outras raças, até aqui sem grandes novidades, né? Mas segura aí. Outros veem isso como uma atitude snob, mas não se trata disso. Eles ainda lamentam por tudo aquilo que foi perdido e acham difícil conversar com as raças mais jovens. O lance aqui dos elfos, na minha opinião, pelo menos pelo que eu entendi aqui do livro, ele difere do que a gente está acostumado a ver. Por isso, os elfos têm essa postura isolada, né, e que pode parecer snob para os outros, mas aqui especificamente eu entendo isso como uma grande melancolia. Porque como eles colocam aqui no livro, os elfos vivem aproximadamente 300 anos. Ou seja, ainda existem alguns elfos que se lembram de como era o mundo antes de toda essa catástrofe. Então, para eles, é muito difícil lembrar de como eram as coisas e ver tudo o que aconteceu e todas as transformações pelas quais o mundo passou. Fora isso, eles têm, claro, por aquela ligação clássica que a gente tem na cabeça com a natureza, para eles é mais difícil se acostumar nas cidades, né, nessas novas cidades. E eles geralmente se tornam andarilhos, que é aquele grupo que eu falei no início, que protege, né, os caminhos, as rotas entre as cidades. Claro que isso não é 100%, né? Você pode ter elfos em diferentes funções, mas basicamente, de uma maneira geral, eles acabam deixando as cidades e vivendo aí nos ermos, né? Seja protegendo as rotas ou em outras funções dessa natureza. Eles são, na verdade, os protetores, né, das arcadas, né, que são justamente esses caminhos. E eles vivem, como eu falei, na minha opinião, pelo menos, uma eterna melancolia, né, que talvez mude com as gerações mais novas, ou talvez os elfos mais antigos consigam, né, incutir na cabeça das novas gerações esse saudosismo, essa melancolia do mundo que outrora foi e que talvez nunca mais volte a ser igual ao que era antes. Avançando aqui mais um pouco, a próxima raça que o livro traz pra gente são os Goblins. Olha aqui a cara dele de tristonho. Será que eles são tristes mesmo? Olha só. Antes da morte do Sol, Goblins eram mortos por outras raças, assim que avistados. Eu acabei de falar que os anões tinham uma rixa séria com eles, né? Eles são furtivos, gananciosos e adoram causar o caos. Não mudaram muito, uma vez que são poucos os que confiam neles. Anos atrás, quando se aproximaram dos acampamentos sobreviventes, né, do desastre, os guardiões da natureza impediram as pessoas de matá-los, e agora eles estão incluídos na sociedade de hoje em dia. De uma maneira geral, os Goblins eles são colecionadores. E colecionam tudo o que você possa imaginar. Seja ouro, pedras preciosas, lixo, não interessa. Tudo aquilo que eles acham interessante por algum motivo, eles podem passar a colecionar. Por conta dessa questão deles serem pequenos, de serem esguios e tudo mais, eles costumam, né, geralmente, são ladrões notórios, né? Tem aquela afinidade natural com as artes escondidas, por assim dizer, né? Eles são curiosos por natureza, né? São barulhentos, mas são extremamente adaptáveis. Então, por isso, de uma certa maneira, eles podem ser considerados essencialmente sobreviventes. E só para a gente fechar aqui as informações a respeito dos Goblins, eles foram incorporados, vamos dizer assim, na sociedade, mas eles não foram plenamente aceitos, tá? Porque o livro coloca aqui que existem áreas nas cidades que são geralmente habitadas pelos Goblins, né? Então eles vivem ali meio que da maneira deles, meio que isolados de uma certa forma, né, da população em geral. Eles costumam manter as tradições deles via oral. E tem um detalhe interessante aqui que eu acho bacana de comentar com vocês, para ver como essa convivência ela tem vários percalços ainda, várias arestas para serem aparadas. Olha só esse pedacinho aqui. Milhares de goblins morreram no frio e na escuridão antes dos acampamentos se organizarem. Eles tiveram que implorar pela ajuda dos humanos, que os odiavam.
de repente tiveram de aceitar inimigos como vizinhos e colocar sua natureza ladina em xeque. Mas goblins resistem e seus números crescem em todas as cidades. E finalmente, para a gente fechar, a quarta e última raça do vídeo de hoje tem os Greins. Olha só, deixa eu aproximar aqui para vocês. Que são basicamente uma raça de homens-cães ou alguma coisa assim. Não tem aqui nessa parte do livro um desenho bacana deles, tem só um aqui que mostra o busto, né? Mas basicamente isso. São homens-cães, né? Então, deixa eu ler um trechinho do livro para vocês. Guerreiros temidos e ferozes, a raça cão. Essa não é uma raça com a qual se possa mexer impunemente. Nunca fazem prisioneiros ou mostram clemência. Competições entre os membros das tribos são comuns e eles estão sempre buscando meios para melhorar suas habilidades. Greins desprezam a fraqueza e acham difícil de aceitá-la, seja entre os seus ou nos membros de outras raças. Ou seja, basicamente, pelo que a gente tem aqui de informação, é uma raça mais guerreira, mais belicosa, né? Mas isso tudo era antes da morte do Sol, né? Então eles tiveram que se adaptar de alguma forma, como todos os outros tiveram, né, a esse grande desastre. Vou ler mais um trechinho aqui. A morte do Sol forçou uma grande mudança nos Greins enquanto raça. De uma hora para outra, tiveram que aceitar a ajuda das outras raças e viver juntos em condições superlotadas com aqueles que consideravam inimigos. Ou seja, eles eram uma raça extremamente belicosa, guerreira, feroz. Não que eles tenham mudado completamente, tá? Eles continuam ferozes, mas eles tiveram que se tornar, de uma maneira ou de outra, mais tolerantes, né? Por uma questão de sobrevivência. Não só deles, mas de todo o mundo. É aquela história que me parece ser algo que permeia aqui o cenário de Winter Eternal. Por mais que existissem rixas, desavenças antes, agora o cenário mudou. Ou todo mundo consegue pelo menos coexistir pacificamente de alguma forma, ou a probabilidade de que tudo vá para o saco, todo mundo vá para o inferno, é bastante grande, porque é um equilíbrio muito tênue, pelo que dá para perceber, para manter a vida, né, nesse mundo congelado, nesse mundo pós-apocalíptico. Então, os povos todos eles precisam trabalhar em conjunto e superar as desavenças. Não que isso seja uma coisa fácil, mas talvez um pouco da graça do jogo resida nisso aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um pouquinho de Winter Eternal. Como eu falei, são 8 raças jogáveis. Então, no próximo vídeo, a gente vai fechar falando das últimas 4, que são os humanos, os pequeninos, os Mechelions e os maculados pelos orcs, beleza? Então, quem quiser continuar junto com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixe seu like, seu dislike, seu comentário para eu saber o que vocês estão achando, né, desse cenário aí de Winter Eternal. E a gente se encontra na próxima resenha.